Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Dividendos. Normalmente começo os episódios de forma mais educativa, abordando um tópico em concreto ou explicando conceitos financeiros, mas hoje vai ser diferente e vamos diretamente ao portfólio. Não percam tudo já a seguir. Hoje vamos então ver em exclusivo a totalidade do meu portfólio, as 71 empresas que o compõem. Vamos também ver os setores que estão representados, as percentagens dessas empresas em cada setor e ainda no portfólio total, os dividendos, quais são as minhas expectativas em relação aos investimentos que fiz em diversos setores e ainda as minhas ambições relativamente a essas mesmas companhias. Para quem é novo no canal, eu uso uma estratégia a longo prazo focada em ações que pagam dividendos, usando a diversificação para mitigar o risco do investimento. Deixo então no canto superior direito um link para o episódio inicial, onde podem então ver um pouco mais a detalhe qual é a minha estratégia e qual é o meu plano. Vamos então passar ao portfólio e comecemos pelas ações ou pelas companhias que estão associadas ao setor das telecomunicações. Como podemos ver, neste setor eu tenho 5 companhias, são elas a AT&T, a CenturyLink, a Comcast, Walt Disney e a Viacom CBS. Este setor normalmente é reconhecido não só porque são provedores de serviços, sejam eles televisão ou internet, mas também pelas plataformas de streaming que cada um apresenta. Neste caso, à exceção da CenturyLink, todos eles têm a sua própria plataforma de streaming, seja ela a HBO Plus, Disney Plus, a CBS All Access ou ainda a Peacock. Na minha opinião, a que tem melhores probabilidades de crescimento é a Disney, não só porque tem a plataforma Disney Plus, que ganhou muitos subscritores nos últimos 9 meses, mas também detém ainda a Hulu e ainda a ESPN Plus. No entanto, estas empresas são mais do que as suas plataformas de streaming e, como podemos ver, fazem parte do oligopólio de comunicação nos Estados Unidos, das telecomunicações. Podemos ver então que a Walt Disney, a Comcast, a CBS, a Viacom, que é a mesma empresa, e a AT&T, são 4 das 5 maiores empresas de média dos Estados Unidos e que, além de terem as plataformas de streaming e serem provedoras de serviço, têm também outras variantes de negócio, como são, por exemplo, a indústria cinematográfica, no caso da Disney, com nomes como a Pixar, a Marvel, a Walt Disney Pictures, a Disney Channel, por exemplo, ou no caso da Comcast, que além de ser detentora dos parques Universal, também tem a Universal Pictures, ou ainda no caso da Viacom com o Paramount Pictures. No caso da AT&T tem também a DC Comics e a Warner Bros. Relativamente então às posições no portfólio, vemos que a CenturyLink é aquela que tem menos expressão, não só porque foi uma compra muito inicial, sem qualquer tipo de análise e apenas guiada por um critério, digamos, sentimentalista, mas também que a minha maior aposta é na Walt Disney. Como podem também confirmar, a Walt Disney paga neste momento um dividendo de 0. A Walt Disney suspendeu o dividendo sensivelmente em março deste ano, como consequência do impacto que teve o fecho dos parques espalhados pelo mundo na sua atividade financeira, e esperemos que muito em breve, no próximo semestre ou então em 2021, a Disney consiga voltar então a pagar os dividendos e assim aumentando a minha taxa de dividendos no portfólio. Relativamente ao risco, vemos que a Moody's classifica estas ações ou estas companhias com um risco muito baixo. A única que tem um risco mais elevado e é devido à sua dívida é a CenturyLink, e mesmo os analistas recomendam a compra da Comcast e da Walt Disney. O próximo setor é então o setor de Consumer Discretionary, onde estas empresas normalmente são classificadas como empresas que têm lojas ou vendas a retalho. Podemos ver então que neste setor eu tenho empresas como a Gap, não só é uma empresa de roupa, mas como ela própria tem marcas algo conhecidas debaixo do seu domínio, como é o caso da Banana Republic e da Old Navy. Temos ainda a Hasbro, que é uma conhecida fabricante e distribuidora de brinquedos, a Ames Brands, que é responsável por fabricar e distribuir roupa interior, Home Depot e Lowe's Companies são empresas um pouco à imagem daquilo que é a Leroy Merlin aqui em Portugal, de onde vendem materiais de construção para casas e renovação. Temos ainda a Ralph Lauren, também ela uma marca de roupa e de perfumes. A Sony Corp, claramente ligada às eletrónicas, às consolas, câmaras fotográficas. Temos também a Starbucks, que dispensa apresentações. E ainda a VF Corp,
que é uma empresa que tem várias marcas debaixo do seu domínio, como é o caso da Timberland, como é o caso da Kipling, da Lee, enfim, um conjunto de marcas algo conhecidas. Relativamente então à percentagem de cada uma no portfólio, vemos que o grosso deste setor se encontra dedicado à Home Depot e à Lowe's. São aquelas que também apresentam uma maior margem ou perspectiva de crescimento a futuro. Vemos também que em termos de crescimento atual, todas elas estão muito positivas, todas elas estão no verde por larga margem. E relativamente aos dividendos, vemos que apenas a Gap e a Ralph Lauren cortaram os dividendos este ano e só é expectável que comecem a pagar novamente em 2021. Vemos também que em termos de pagamentos, os pagamentos estão muito associados ou muito dependentes neste setor das duas que já mencionei, da Home Depot e da Lowe's. Em termos de risco, é um setor com várias classificações e vemos que a Moody's, relativamente à Gap, à Hasbro e à VF Corp, tem um risco mais elevado que as restantes. Os analistas, vemos também que neste setor, em quase todas as companhias que estão no meu portfólio, apresentam um rating de buy. As únicas que não estão a recomendar neste momento são a Gap, a Ralph Lauren e ainda a VF Corp. E também vemos que em relação aos price targets destas companhias, no espaço de um ano, quase todas elas estão abaixo do valor que têm hoje, o que pode indicar alguma sobrevalorização destas ações. Relativamente então às minhas expectativas neste setor, eu acho que a Lowe's e a Home Depot são aquelas que vão apresentar melhores resultados, especialmente a Lowe's, que é uma empresa que está a crescer muito nos Estados Unidos neste momento. E também espero que quer a Gap, quer a Ralph Lauren apresentem então ou resumam os dividendos no início do próximo ano. Se assim não for, ver-me-ei então forçado a vender estas ações para poder então alocar esse capital noutras companhias que essas sim paguem e tenham um histórico mais razoável de pagamentos. O próximo setor é então o Consumer Staples, no qual tenho 5 companhias, todas elas são multinacionais. A Archer Daniels Midland é uma conhecida processadora de cereais. Temos ainda a Coca-Cola, que dispensa apresentações, tem uma panóplia, uma gama de marcas debaixo do seu domínio também. A General Mills também é conhecida não só pelos gelados que nós podemos encontrar também cá em Portugal, mas também é uma das 10 maiores companhias de alimentos do mundo. A Mondelez dedica-se muito então à produção de doces ou de chocolates e marcas sebejamente conhecidas cá em Portugal também. E a Tyson Food é então a maior processadora de carne dos Estados Unidos e a qual também ocupa a maior posição do meu portfólio, juntamente com a Coca-Cola neste setor. Podemos ver então que em termos de dividendos quase todas estão acima dos 3%, a exceção é a Mondelez e a Tyson, mas mesmo essas apresentam crescimentos do dividendo bastante razoável. Podemos ver que quanto à classificação de risco, a Moody's classifica este setor com baixo risco. A única que está a um risco moderado é a Tyson Foods e também os analistas classificam estas empresas, ou 3 delas, como possíveis compras e 2 como na expectativa. Relativamente às minhas expectativas nestas empresas, eu acredito que a Mondelez e a Tyson Foods são aquelas que apresentam uma maior probabilidade de crescimento. As restantes têm crescimentos anuais muito baixos, à volta dos 5-4%. Mas a expectativa é que a Tyson Food, com a expansão internacional e com a expansão do negócio para alimentos processados, venha também a gerar mais receitas no futuro e também espero eu, que consigam reduzir o capex associado a todas as fábricas que têm espalhadas pelo mundo fora. O próximo setor é então o setor de energia e este é o patinho feio, diria eu, dos mercados hoje em dia. E é fácil perceber porquê. Não só devido à crise que nós atravessamos neste momento, mas também ao preço do petróleo que há uns meses atrás sofreu baixos históricos. Estas empresas têm passado sérias dificuldades, não só para manter os dividendos que estão a pagar aos acionistas, mas também para equilibrar as contas e os balanços financeiros trimestrais. A que tem maior stress financeiro neste momento é a ExxonMobil. A EOG Resources é uma petrolífera, uma exploradora e uma perfuradora petrolífera, que é das mais estáveis do mercado, apresenta então rendimentos muito aceitáveis para preços do barril de petróleo abaixo dos $30 e é apenas por essa razão e também pelo seu dividendo que faz parte do meu portfólio. Já a Enterprise Products Partners é uma empresa de oleodutos, a maior dos Estados Unidos, de transporte quer de químico, quer de gás natural, quer de petróleo. E ainda a Phillips 66, que também possui uma série de refinarias
e postos de combustível espalhados não só pelos Estados Unidos, mas também em alguns países da Europa, como é o caso da Alemanha, da Áustria e da Dinamarca. Podemos ver que em termos de crescimento, todas elas, ou à exceção da EOG, neste caso, estão no vermelho, portanto têm números negativos de crescimento no meu portfólio. O equilíbrio entre elas é muito parecido. A maior empresa neste caso é a ExxonMobil, que é a que está com maiores dificuldades no meu portfólio. E a rentabilidade do dividendo é também alta em todas elas. Podemos ver que a Moody's também classifica este tipo de investimento como arriscado, portanto já tem classificação 6 e 7. E os analistas ainda assim consideram que é um evento cíclico e que nos próximos 4 a 5 anos o preço do barril de petróleo volta ao normal, à volta dos 50 a 60 dólares, e que, portanto, estas empresas consigam então normalizar os seus rendimentos. Relativamente então aos dividendos que recebo, todas elas pagam à volta dos 30 dólares, a exceção é a EOG, que tem um dividendo mais baixo e que paga 9 dólares. Em relação às minhas expectativas para este setor, eu considero que a EOG Resources não vai ter problema nenhum em sair da crise mais forte do que entrou. Também não tenho problema nenhum em dizer que a Enterprise Products é das companhias mais rentáveis de transporte de midstream que existem nos Estados Unidos e, portanto, não vejo a companhia a ter problemas no futuro. Tem uma balance sheet bastante equilibrada. Já a ExxonMobil, eu espero que eles mais mês ou mais trimestre, menos trimestre, cortem o dividendo. Não acredito que o dividendo seja sustentável nos 10%. Relativamente à Philips, também acredito que financeiramente tem as contas bastante equilibradas e espero que nos próximos 2-3 anos, como os próprios analistas indicam, o barril do petróleo volte então a níveis normais e que permita então a estas empresas a obter lucros mais rapidamente. How dare you! Passemos então para o próximo setor, o setor financeiro, e aqui importa distinguir as diferentes companhias que fazem parte deste setor da seguinte forma. Temos algumas que representam bancos, como o Bank of America, o Discover Financial Services, o Royal Bank of Canada, o Toronto Dominion Bank e o Wells Fargo. Temos algumas companhias que representam fundos de investimento, como é o caso da Brookfield Asset Management e da T. Rowe Price. E temos então duas outras companhias que representam seguradoras financeiras, como é o caso da Unum Group ou da Prudential Financial. Podemos ver que de todas elas a Wells Fargo é que apresenta piores resultados e por razões óbvias, visto que o banco esteve envolvido em vários escândalos desde 2016 e mais recentemente num escândalo associado a fundos desviados que era suposto terem chegado a pessoas com necessidade relativamente à pandemia atual e que foram desviados por alguns funcionários do banco. Relativamente às posições do portfólio, vemos que a que tem maior posição é a T. Rowe Price, é uma empresa que não tem dívida absolutamente nenhuma e é uma das minhas apostas também em termos de crescimento. Vemos também que em relação aos dividendos têm valores muito diferentes, muito dispares entre elas. A empresa que neste momento me paga mais dividendos é mesmo a Toronto Dominion Bank, um banco canadiense. E em relação à classificação de risco da Moody's, podemos ver que o investimento mais arriscado seria então na Unum Group, com 8, e seguida de empresas como a Discovery, a Prudential ou ainda a Wells Fargo, com 7. Relativamente então à T. Rowe Price, da qual já falei, e também à Brookfield Asset Management, curiosamente são duas empresas de investimento, de asset management, tem um risco muito baixo e também a recomendação dos analistas, especialmente para a Brookfield Asset Management, é de compra. As minhas perspectivas, como já referi, baseiam-se sobretudo na T. Rowe Price, na dinâmica dessa empresa e também nos bancos canadienses, que são bancos que apresentam sempre resultados muito interessantes e vamos então ver se continuam a subir o dividendo com valores aceitáveis, encontrando-se neste momento à volta dos 5%. Passemos então ao setor da saúde, do qual fazem parte 7 companhias. Quase todas elas são companhias farmacêuticas ou biofarmacêuticas. A única exceção é a Anthem. Esta empresa não só representa a maior parte do portfólio num setor já de si equilibrado, como também apresenta a maior probabilidade e percentagem de crescimento de todas elas. Se vocês estão a perguntar como é que podem saber qual é o crescimento esperado de cada uma das empresas, basta acederem à plataforma, por exemplo, do Yahoo Finance, em Analysis, e se fizerem scroll down da página até ao setor inferior, poderão ver o crescimento esperado do ano atual, do próximo ano e dos próximos 5 anos.
Relativamente então à classificação de risco da Moody's, o setor é relativamente tranquilo, apresenta apenas classificação nível 6 para a AbbVie e para a Bristol Myers Squibb, que são, no conjunto, as empresas que apresentam maior dívida, mas, regra geral, é uma classificação de risco baixo. As recomendações dos analistas neste momento também recomendam a compra, à exceção da Amgen e da Pfizer. As minhas perspectivas neste setor é que empresas já estabelecidas como são a Pfizer, a Johnson & Johnson ou a Merck continuem com ganhos reduzidos, à volta dos 4-5% anuais, mas que empresas como a AbbVie, a Anthem, a Amgen e a Bristol Myers consigam subir um bocadinho esse valor e apresentar crescimentos na ordem dos 7, 8, 10% e mesmo no caso da Anthem que chega aos 15 ou aos 16% anual, que isso se traduza também num crescimento do dividendo de forma sustentada. De seguida temos então o setor industrial e dele fazem parte empresas como, por exemplo, a 3M, que tem um portfólio de serviços incrível e muito diversificado. Temos a Caterpillar, a Delta Airlines, Emerson Electric, General Dynamics, Lockheed Martin e ainda a Southwest Airlines. Como podem ver, duas delas pertencem a companhias aéreas dos Estados Unidos, que têm sofrido um pouco, ou bastante neste caso, com a situação atual, e duas delas também, a General Dynamics e a Lockheed Martin, representam o setor da defesa e da aeronáutica dos Estados Unidos. A 3M é uma multinacional com variadíssimas áreas de intervenção e de negócios, tem múltiplas patentes registadas, é mais conhecido hoje em dia através das máscaras que fabrica, mas tem produtos e serviços nos mais variados segmentos. A Caterpillar é uma empresa que fabrica motores e maquinaria pesada e a Emerson Electric é uma empresa que produz equipamento elétrico ou providencia serviços elétricos aos seus clientes. Neste setor podemos ver que duas das empresas, no caso das companhias aéreas, cortaram o dividendo devido à situação atual e que a classificação de risco da Moody's é bem elevada para a maior parte destas empresas, portanto é um risco médio-alto. As únicas exceções são a Lockheed Martin e a 3M. A meu ver, também a Lockheed Martin acaba por ser a melhor empresa deste setor, na minha opinião. Eu estou à espera que, durante as próximas eleições, quer a Lockheed Martin, quer a General Dynamics, acabe por baixar um bocadinho, visto que, no caso do presidente Biden ser eleito, espera-se que a fatia do orçamento dos Estados Unidos entregue ao exército, à construção de equipamento associado à defesa e aeronáutica dos Estados Unidos, venha a reduzir-se, o que pode traduzir numa diminuição dos ganhos destas empresas. No entanto, a Lockheed Martin, se vocês pesquisarem, tem um backlog de ordens que permite sobreviver bem os próximos 2 anos, sem qualquer aumento nas receitas provenientes do Estado. Podemos então ver que, em termos de pagamentos, as empresas do setor defensivo dos Estados Unidos são aquelas, juntamente com a 3M, aquelas que mais contribuem, à volta dos 17, 19 dólares por ano, e ainda que a maior parte dos analistas recomenda bastante cautela quando se trata de comprar ações deste setor. O próximo setor é então o setor das tecnologias e é aquele setor onde eu tenho mais companhias diferentes. Como podemos ver, tenho a Automatic Data Processing, Apple, ASML Holding, Broadcom, Cisco, Intel, Microsoft, Motorola, Nvidia, Texas e ainda a Visa. Estas empresas, por si só, normalmente apresentam dividendos bastante reduzidos, a rentabilidade é normalmente inferior a 3%, inclusivamente inferior a 2%, porque são empresas que têm necessidade de injetar muitos das suas receitas líquidas ou dos seus rendimentos líquidos novamente na empresa, quer em Research and Development, quer na expansão, adquirindo outras empresas mais pequenas e que lhes podem trazer vantagens nos seus negócios. Em relação ao portfólio, vemos que a empresa que tem maior expressão é a Broadcom. É uma empresa que está habituada a crescer através de fusões e aquisições, merger and acquisitions. Tem um portfólio bastante interessante de empresas que foi adquirindo ao longo do tempo e apresenta também um dividendo bastante interessante e representa então uma percentagem elevada quer deste setor, quer do portfólio em total. As restantes estão bastante equiparadas, a única exceção acaba por ser a ASML, que é uma empresa que fabrica máquinas de litografia, portanto para o processamento e para a
para o fabrico de semicondutores, e também a Visa, que é conhecimento de todos, é uma empresa de tecnologia de pagamentos. As restantes, quase todas, estão com ganhos muito positivos, a exceção é a Cisco e a Intel, por razões diferentes. Intel porque sofreu alguns atrasos na produção de chips de 7 nanómetros, também apresentou um trimestre com perdas no setor do data center e isso fez com que os investidores se afastassem um bocadinho da companhia. E no caso da Cisco é porque tardem a apresentar também crescimentos constantes, 2 dígitos, como as restantes companhias conseguem fazer. No que respeita então ao pagamento de dividendos, vemos que a Broadcom é a empresa mais representativa, que paga anualmente $39, e seguida da Cisco e da Texas, que pagam $10 cada uma. Relativamente ao risco, este é um setor que tem bastantes diferenças. Há empresas que são consideradas pela Moody's bastante seguras e há outras que nem tanto, como é o caso da ADP ou da Motorola. Já os analistas recomendam mais empresas associadas com crescimentos bastante aceitáveis, como é o caso da Apple, como é o caso da Broadcom, como é o caso da Microsoft, da Nvidia, por exemplo, que apresenta um ganho brutal no portfólio de quase 150%, mas as minhas expectativas relativamente a este setor é que muitas destas ações se encontram sobrevalorizadas e também acabam por trazer mais valias apenas do crescimento e da valorização das ações do que propriamente através dos dividendos, que são bastante reduzidos. Portanto, aqui a ideia acaba por ser apostar naquelas companhias que apresentem uma taxa de crescimento de dividendos alta, superior a 9 ou 10% anual, para que no futuro possam rentabilizar então não só através do crescimento, mas também através do seu dividendo. Vamos então ver o setor com menos expressão no portfólio, o setor dos materiais, de onde apenas possuo 2 empresas, são elas a Nucor Corporation e a WestRock. Enquanto a Nucor é a maior produtora de aço dos Estados Unidos, a WestRock dedica-se à produção de papel e de embalagens de cartão para as mais variadas aplicações. No portfólio elas têm uma expressão, no caso da Nucor, bastante reduzida. A WestRock apresenta sensivelmente o dobro da exposição da Nucor. E ainda em termos de dividendos, a WestRock cortou o dividendo no início da pandemia, enquanto a Nucor manteve o dividendo, e por isso a discrepância entre elas normalmente seriam valores à volta dos 3 até 3,5%. No que toca aos pagamentos anuais, ambas pagam à volta dos $6 a $8, e em termos de risco, a Moody's classifica este tipo de investimentos com um risco moderado alto, uma vez que o setor dos materiais é um setor bastante cíclico. Já os analistas têm opiniões contrárias relativamente a estas 2 ações, e ainda o preço-alvo das ações a um ano encontra-se abaixo do preço atual, o que pode indicar alguma sobrevalorização. Estas empresas são aquelas que eu considero interessantes, ou que estavam interessantes no momento em que eu as comprei. O preço era relativamente razoável face ao rendimento que as empresas ofereciam, mas existem outras também interessantes que eu considero hoje em dia sobrevalorizadas, como é o caso da MDU, ou como é o caso também da Eastman Chemicals. Vamos então ver o setor imobiliário. Neste setor apresentam 7 empresas, todas elas têm modelos de negócio semelhantes, mas nos detalhes são ligeiramente diferentes. A American Tower Corp e a Crown Castle International são empresas que se dedicam à compra de terrenos e edificação de estruturas metálicas para aplicação de antenas, no caso dos provedores de serviços, como aqui em Portugal seriam a NOS, a MEO, a Vodafone, etc. Esses contratos normalmente são contratos longos, o que permite alguma estabilidade a essas companhias, e portanto com o rollout do 5G são companhias ou ações que têm tido muita procura. No caso da Avalon Bay e do Simon Property Group, são empresas que têm um modelo parecido, portanto compram os terrenos e edificam, e depois no caso da Avalon Bay alugam os apartamentos edificados aos clientes, ou no caso da Simon Property Group, é uma empresa que só detém centros comerciais de gama alta, portanto de classe alta nos Estados Unidos, em que as lojas que operam dentro desses centros comerciais pagam uma renda, portanto, a esta empresa. A Federal Realty Investment Trust e a Realty Income Corp são empresas de investimento imobiliário parecidas, têm um portfólio ligeiramente distinto. Eles compram o terreno, edificam e depois alugam a diferentes segmentos de mercado, diferentes tipos de negócio, como é o caso da restauração, como é o caso dos hipermercados, como são casos de cafés ou de lojas de desporto ou de roupa,
Enfim, como podemos ver na imagem, a diversificação de cada uma delas fica ao critério dos quadros diretivos. E depois temos também a Ventas, que opera com muita semelhança a estas duas, mas o portfólio dela acaba por se dedicar mais a empresas associadas ao setor da saúde. Em relação ao portfólio, a Simon Property Group é aquela que apresenta uma maior percentagem do portfólio e deste setor, seguida da Avalon Bay. A razão pela qual a Simon Property Group caiu tanto foi precisamente em março, quando surgiu a pandemia, e o medo do confinamento, que depois provou ser efetivo, fez com que as ações da Simon caíssem abruptamente. Relativamente aos dividendos, vemos que a Simon também é responsável pelo pagamento de $36 anual, que é a maior quantia dentro deste setor, seguida então da Federal Realty Investment Trust. No que respeita ao risco, a Moody's classifica, neste caso, as três primeiras com risco muito baixo e, no caso da Federal Realty e da Simon Property e ainda da Ventas, com risco moderado alto. Já os analistas recomendam muita caução no investimento no imobiliário nesta altura, precisamente pelas razões que eu já enumerei. As únicas exceções são então a American Tower e também a Realty Income Corp. Por último, vamos então falar no setor das utilities, e neste caso tenho 5 empresas que compõem este setor. São elas a Duke Energy, NextEra Energy, a Pinnacle West Capital, a UGI e a Vistra Corp. Este tipo de empresas são empresas um pouco à imagem daquilo que faz a EDP, são empresas que produzem e transportam energia, ou ainda, no caso, por exemplo, da UGI, gás natural também. No portfólio podemos ver que há duas empresas que claramente se destacam, como é o caso da Duke Energy e da Pinnacle West Capital. E em relação ao dividendo, também são empresas que pagam dividendos muito atrativos. Normalmente têm um crescimento muito reduzido, à volta dos 3% anual, 4% anual, e são empresas que também aportam muita dívida devido ao seu modelo de negócio. Relativamente ao risco da Moody's, as duas primeiras, a Duke e a NextEra Energy, apresentam um risco muito baixo, ou podemos assim dizer que são dos investimentos mais seguros, mais defensivos, e a UGI e a Vistra Corp são investimentos de risco moderado alto. O episódio já vai longo, vamos então terminar por ver a avaliação atual do portfólio e, como podemos confirmar, situa-se nos 16,39%, ligeiramente abaixo daquilo que estava no último portfólio, também na casa dos 16%, e os dividendos situam-se um bocadinho acima daquilo que vimos da última vez, nos 3,56%. Já sabem, da minha parte é tudo por hoje. Se gostam deste tipo de conteúdos, se gostaram deste episódio, deixem o vosso like, deixem um comentário, uma sugestão, subscrevam o canal, ajudam-me assim a chegar a mais pessoas e a continuar a subir conteúdo todas as semanas. Desejo-vos a todos uma boa semana e bons investimentos.